Rodrigo Alves era um bilionário de 35 anos, conhecido não apenas por sua beleza estonteante e charme irresistível, mas também por sua habilidade inegável em conquistar o coração de inúmeras mulheres. No entanto, ele nunca se preocupou em se estabelecer, sua vida era repleta de festas, viagens e relacionamentos casuais. O que Rodrigo não esperava era que a vida o forçasse a repensar suas prioridades. A mãe de Rodrigo, Dona Isabel, sempre sonhou em ser avó. Ela passava horas conversando com suas amigas sobre os filhos e netos delas, e cada vez que isso acontecia, Rodrigo se sentia pressionado a atender ao desejo dela. Contudo, ele não tinha planos de se casar, muito menos de ter filhos. Mas a saúde de Dona Isabel começou a piorar, ela foi diagnosticada com uma doença que a deixava cada vez mais frágil. Essa notícia abalou Rodrigo profundamente. Ele não conseguia imaginar a vida sem a presença amorosa da mãe ao seu lado. Em uma manhã, enquanto trabalhava em seu escritório luxuoso, Rodrigo refletia sobre como poderia realizar o sonho de Dona Isabel. Ele sabia que sua mãe nunca desistiria de ser avó, e, por mais que isso o deixasse desconfortável, decidiu que precisava fazer algo a respeito. O que começou como um pensamento de desespero logo se transformou em uma ideia audaciosa. Precisamos fazer uma lista, anunciou Rodrigo para sua equipe de assistentes, enquanto seu irmão, Felipe, o observava com uma expressão de incredulidade. Uma lista de mulheres? Perguntou Felipe, confuso. Sim, mulheres solteiras, normais, jovens, que possam ter filhos. Precisamos selecionar algumas candidatas. Vou pagar $100.000 para quem concordar em se casar comigo. O contrato será simples. Precisamos ter um relacionamento de 2 anos e, claro, uma criança. Depois, nos divorciamos. É só isso. Felipe balançou a cabeça, cético. Isso é insano, Rodrigo. Você realmente acha que isso vai funcionar? Rodrigo deu um sorriso confiante, mas dentro dele, uma onda de insegurança começou a se formar. O que ele estava prestes a fazer era arriscado, mas a ideia de ver a alegria no rosto de sua mãe o motivava. Com a equipe trabalhando, ele não podia evitar de se perguntar: quem seriam essas mulheres? Estariam dispostas a entrar nesse tipo de acordo? Enquanto as semanas se passavam, a lista de nomes começou a crescer. As assistentes de Rodrigo estavam entusiasmadas com a tarefa e começaram a apresentar perfis variados. Algumas eram bem-sucedidas em suas carreiras, outras eram estudantes ou profissionais liberais. Ele lia cada descrição com atenção, tentando imaginar como seriam essas mulheres e como sua vida mudaria após a chegada de um novo ser. Em uma tarde ensolarada, Rodrigo decidiu que era hora de fazer as primeiras entrevistas. Ele queria conhecer as candidatas pessoalmente, entender suas motivações e ver se elas realmente estariam dispostas a participar de um relacionamento tão peculiar. Com o coração acelerado, ele começou a se perguntar: e se uma delas realmente capturasse seu coração? O que começara como um mero contrato para agradar sua mãe poderia acabar mudando tudo em sua vida. Na primeira entrevista, uma jovem chamada Mariana, com longos cabelos castanhos e um sorriso cativante, entrou no escritório. Ela parecia nervosa, mas ao mesmo tempo determinada. Enquanto conversavam, Rodrigo percebeu que havia mais nela do que apenas a beleza superficial. Mariana falava com paixão sobre seus sonhos e aspirações, e ele se viu encantado. Então, você realmente aceitaria se casar comigo e ter um filho apenas para cumprir um contrato? Perguntou Rodrigo, tentando manter o tom leve. É complicado. Mas eu não estou aqui só por causa do dinheiro. Tenho meus próprios sonhos e, quem sabe, talvez isso me ajude a realizá-los, respondeu Mariana, olhando nos olhos dele. Rodrigo sentiu uma conexão imediata, mas sabia que não podia se deixar levar por seus sentimentos. Após várias entrevistas, a lista de candidatas se reduziu, e Rodrigo se viu mais confuso do que antes. Ele estava em uma encruzilhada, estava disposto a sacrificar sua liberdade em nome do desejo de sua mãe, mas a possibilidade de encontrar alguém especial nesse processo era um dilema que ele nunca imaginou enfrentar. As semanas passaram, e a saúde de Dona Isabel continuava a ser uma preocupação constante. Rodrigo sentia-se culpado por não ter tomado uma decisão ainda, mas o que ele não sabia era que o verdadeiro desafio estava apenas começando. E a escolha que ele faria a seguir poderia mudar o rumo de... A ideia de ter um filho dentro de um contrato parecia absurda. Como poderia simplesmente deixar uma criança,
Um ser tão pequeno e inocente, para trás. Era uma decisão que afetaria não apenas sua vida, mas a vida de outra pessoa. Mariana não era do tipo que poderia fingir que um filho não existia, mesmo que o casamento fosse apenas uma formalidade. Talvez essa não seja a melhor opção, pensou ela, enquanto observava os carros passando apressados. Era difícil imaginar como seria a vida como mãe, e ainda mais complicado entender como poderia lidar com um divórcio logo após o nascimento. O peso dessa responsabilidade parecia esmagá-la. Enquanto chegava em casa, o cheiro do jantar que sua mãe estava preparando invadiu suas narinas. A visão da cozinha, onde tantas memórias foram criadas, trouxe um conforto instantâneo, mas também uma reflexão dolorosa. Ela sentou-se à mesa e olhou para a mãe, que sorriu ao vê-la. Você parece pensativa, querida. O que aconteceu? Perguntou sua mãe, notando a expressão preocupada da filha. Apenas um dia difícil no trabalho, respondeu Mariana, forçando um sorriso. Não queria preocupá-la com suas incertezas sobre o futuro. Depois do jantar, enquanto se preparava para dormir, Mariana não conseguia parar de pensar na proposta de Rodrigo. E se ele fosse um bom pai? E se as coisas não saíssem como planejadas? Era um mar de perguntas sem resposta. O medo de fazer a escolha errada consumia. Ela se deitou, encarando o teto, tentando imaginar como seria a vida se decidisse se envolver com Rodrigo. O que começaria como um casamento de conveniência poderia se transformar em algo muito mais complicado. O desejo de ter uma vida mais estável e o peso da responsabilidade de criar um filho a deixavam angustiada. Naquela noite, os sonhos foram escassos. Mariana se revirava na cama, sem conseguir encontrar a paz que tanto desejava. O que ela mais queria era uma solução para suas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o que estava em jogo era muito maior. O conceito de um amor verdadeiro, que poderia florescer mesmo nas circunstâncias mais inusitadas, atraía, mas a razão insistia que se tratava apenas de um acordo. Talvez eu precise de mais tempo, decidiu, enquanto a escuridão da noite envolvia sua mente inquieta. Ao amanhecer, Mariana sabia que precisava tomar uma decisão. O que realmente desejava para sua vida? E se o que esperasse do outro lado da proposta fosse uma nova chance de felicidade, não apenas um obstáculo? Com essas perguntas ecoando em sua mente, ela fez uma escolha. Antes de decidir, iria se encontrar novamente com Rodrigo e esclarecer tudo. Não apenas sobre o contrato, mas sobre o que significaria realmente para eles. Mariana precisava entender se havia espaço para algo mais do que um mero acordo em suas vidas. E, quem sabe, a possibilidade de um futuro verdadeiro poderia surgir do inesperado. Rodrigo estava em uma de suas boates favoritas, um lugar exclusivo frequentado por pessoas ricas e famosas. A música pulsava no ambiente, e as luzes neon refletiam nos copos de vidro, criando um cenário de diversão sem fim. Ele estava sentado no bar, acompanhado por seu amigo de longa data, Henrique, com quem dividia histórias de aventuras e negócios. Apesar de ser conhecido por seu carisma e seus casos amorosos casuais, Rodrigo estava mais pensativo naquela noite. Cara, você não vai acreditar, disse Rodrigo, tomando um gole de sua bebida. Conheci uma garota para o tal acordo com a minha mãe. O nome dela é Mariana. Henrique, que sempre foi o confidente de Rodrigo, riu enquanto mexia no gelo de seu copo. E como foi? Ela pareceu interessada? Perguntou, com curiosidade. Ele sabia que, para Rodrigo, o conceito de compromisso sério era praticamente inexistente, e a ideia de um casamento de contrato soava bizarra. Interessada, mas hesitante. Ela parecia pensar muito sobre o que um filho significaria. Não é como essas mulheres que conhecemos por aí, que topam qualquer coisa por dinheiro ou status. Mariana tem princípios. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa de dinheiro, então, ainda não sei qual será a decisão dela. Henrique inclinou-se para a frente, interessado. Parece que ela te fez pensar um pouco mais do que o normal. Desde quando você se importa tanto com o que uma mulher pensa? Rodrigo sorriu de lado, mas antes que pudesse responder, duas mulheres se aproximaram de forma sedutora. Elas eram o típico tipo que ele costumava atrair, glamourosas, com roupas justas e olhares provocativos. Uma delas, de cabelos loiros e olhos verdes, tocou o ombro de Rodrigo de maneira insinuante. Oi, você é Rodrigo Alves, certo?
disse ela com um sorriso confiante. Eu e minha amiga vimos você de longe e pensamos em dizer oi. Podemos nos juntar a vocês? Rodrigo deu uma olhada rápida para Henrique, que soltou uma risada discreta. As mulheres eram atraentes, e em outras circunstâncias, ele provavelmente não hesitaria em convidá-las para se juntar à conversa. Mas naquela noite, algo estava diferente. A conversa sobre Mariana o deixara introspectivo, algo que raramente acontecia. Claro, sentem-se, respondeu Rodrigo, educado, mas sem o entusiasmo habitual. Enquanto as duas mulheres se acomodavam, Henrique cutucou Rodrigo com o cotovelo, tentando provocar uma reação. Então, Rodrigo, como anda a sua busca por uma esposa? Perguntou Henrique em tom de brincadeira, claramente querendo ver como as mulheres reagiriam. A loira olhou para ele com uma expressão de surpresa e curiosidade. Esposa? Você, Rodrigo? Achei que você fosse um homem que nunca se prenderia a ninguém. Ela riu, jogando os cabelos para o lado, e a outra mulher, uma morena de olhos escuros, concordou. Rodrigo sorriu, mas a pergunta o fez pensar. Ele sempre foi aquele que não se apegava, o homem que todos diziam que jamais se casaria. No entanto, a pressão de sua mãe e o estado de saúde dela estavam começando a mudar isso. Além disso, Mariana parecia diferente das outras. Ela não estava ali apenas pelo dinheiro ou pelo nome. Algo nela o deixava intrigado. Bom, as coisas mudam, não é? Respondeu ele, olhando de relance para Henrique, que sorriu de volta, percebendo que Rodrigo estava falando sério. As duas mulheres tentaram manter a conversa leve, mas Rodrigo não estava mais tão interessado. Ele participava da conversa por cortesia, mas sua mente estava longe dali. Enquanto os minutos passavam, ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, a ideia de estar em um relacionamento, ainda que por contrato, não o parecia tão absurda. Henrique, observando a mudança no comportamento de Rodrigo, terminou sua bebida e se levantou. Acho que vou pegar mais uma bebida. Querem alguma coisa? Perguntou às mulheres, que rapidamente fizeram seus pedidos. Ele olhou para Rodrigo e piscou. Volto já. Quando Henrique se afastou, Rodrigo ficou sozinho com as duas mulheres, que continuavam tentando chamar sua atenção. Mas, diferente das outras vezes, a conversa com Mariana e o que ela significava em sua vida agora pareciam dominar seus pensamentos. Ele se perguntava se aquela situação com Mariana poderia realmente funcionar. Se, além do acordo, havia a chance de algo mais. E, mesmo sem querer admitir, o tempo estava passando para ele também, e a vida de solteirão eterno não parecia mais tão atraente quanto antes. Enquanto a noite seguia, ele percebeu que estava diante de uma decisão importante. Um caminho diferente do que ele sempre seguiu. E, pela primeira vez, Rodrigo começou a considerar a possibilidade de que Mariana, ou alguém como ela, poderia ser mais do que apenas uma solução temporária. Dias depois, Mariana decidiu que precisava de respostas claras antes de tomar qualquer decisão. Ela não conseguia parar de pensar no que significaria ter um filho em um acordo, sem falar no relacionamento de fachada que teria com Rodrigo. As incertezas a deixavam ansiosa, e era impossível não se perguntar se estava disposta a dar esse passo. Naquela tarde, ela entrou no luxuoso escritório de Rodrigo mais uma vez. Sentada na recepção, aguardou até ser chamada. Seu coração batia acelerado, mas estava decidida a esclarecer suas dúvidas. Quando finalmente foi recebida, Rodrigo a cumprimentou com um sorriso casual, mas seu olhar atento percebeu que Mariana estava nervosa. Fico feliz que tenha voltado, disse ele, acenando para que ela se sentasse. Imagino que tenha muitas perguntas. Mariana respirou fundo e, após alguns segundos de hesitação, falou. Eu estive pensando muito sobre isso. Sobre ter um filho. E confesso que estou com medo. Quero dizer, não sei se conseguiria simplesmente ter uma criança e depois me afastar dela, não consigo imaginar algo assim. Rodrigo percebeu a seriedade em seus olhos e, embora a proposta fosse inicialmente prática e direta, ele se sentiu tocado pela preocupação genuína dela. Mariana, eu entendo seu medo. E não seria assim, ele respondeu calmamente, inclinando-se um pouco para a frente. Mesmo depois que nos divorciássemos, você teria total acesso ao nosso filho. Poderia vê-lo sempre que quisesse. Nunca impediria isso.
Sei que não parece o cenário ideal, mas esse filho seria importante para ambos. Ela se sentiu um pouco aliviada com as palavras de Rodrigo. O fato de ele garantir que ela não seria excluída da vida da criança trouxe um alívio imediato ao seu coração. Isso suavizou um pouco o peso que sentia. Isso ajuda, disse ela, tentando sorrir. Mas, eu também preciso entender outra coisa. Como será o processo para engravidar? Quero dizer, será algo clínico? Rodrigo piscou, incrédulo, como se não tivesse entendido a pergunta de imediato. Ele soltou uma risada curta, mas logo percebeu que Mariana falava sério. Não, claro que não, Mariana. Disse ele, ainda surpreso. Será da forma como todos fazem. Quero dizer, não tem nada de clínico nisso. Mariana sentiu o rosto esquentar imediatamente. Seu rubor foi impossível de esconder, e ela desviou o olhar, sem saber como reagir. O constrangimento tomou conta dela. Ela era virgem, e isso era algo que nunca tinha se importado em compartilhar com ninguém, ainda mais com um homem como Rodrigo. O simples pensamento de como tudo se desenrolaria entre eles a deixava nervosa, mas ela preferiu não mencionar esse detalhe. Rodrigo, por sua vez, notou a expressão dela, mas não forçou a conversa. Ele era um homem acostumado a lidar com muitas mulheres, mas Mariana parecia ser mais tímida, e isso despertava algo diferente nele. Sem mais comentários, ele mudou de assunto. Acho que estamos prontos para seguir em frente, então. Meus advogados já estão com os papéis prontos. A partir do momento em que assinarmos, seremos oficialmente um casal. Pelo menos aos olhos de todos. Mariana assentiu, ainda nervosa, mas sabia que não havia mais volta. Os advogados entraram na sala pouco depois, trazendo uma pilha de documentos. Enquanto explicavam as cláusulas do acordo, desde os 2 anos de casamento até o planejamento do divórcio, Rodrigo manteve o olhar fixo nela, tentando ler seus pensamentos. Ele sabia que esse contrato significava muito para ela, e, de certa forma, isso fazia respeitá-la ainda mais. Após longos minutos de revisão, ambos pegaram as canetas. Com uma respiração profunda, Mariana assinou seu nome ao lado do de Rodrigo. A partir daquele momento, eles seriam vistos como marido e mulher. Um casal que, embora unido por um contrato, começava a trilhar um caminho incerto, que misturava negócios, expectativas e, quem sabe, sentimentos inesperados. Ao final da reunião, Rodrigo olhou para ela com uma expressão que misturava seriedade e algo mais. A partir de agora, Mariana, seremos um casal de verdade. As pessoas vão nos ver juntos, teremos que viver como se tudo fosse real. Espero que você esteja pronta para isso. Mariana, com o coração ainda acelerado, assentiu. Eu sei. Vamos fazer isso funcionar, respondeu ela, tentando soar confiante, mesmo que uma parte dela ainda estivesse tomada pelo medo do desconhecido. A vida de ambos estava prestes a mudar de forma dramática. Rodrigo, acostumado com sua liberdade, e Mariana, tentando equilibrar seu sonho de resolver seus problemas com a responsabilidade de ser mãe. Rodrigo e Mariana selaram o acordo com um firme aperto de mão. Ele sorriu de maneira profissional, mas com um brilho de algo mais em seu olhar, e disse calmamente: Vou te mandar uma mensagem mais tarde. Quero que você conheça a minha família. Vou apresentá-la como minha namorada. Mariana assentiu, ainda assimilando o que aquilo realmente significava. Ao voltar para casa, sentiu-se estranha. Tudo parecia surreal, e a ideia de ser apresentada como namorada de Rodrigo, mesmo que fosse tudo parte de um acordo, a deixava inquieta. Para tentar relaxar, decidiu tomar um banho longo e quente. Enquanto a água escorria por seu corpo, ela refletia sobre o que estava por vir, tentando se acalmar e aceitar a nova realidade. Depois de algum tempo, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Rodrigo, marquei um almoço com a minha família para o final de semana. Quero anunciar uma surpresa para todos. Espero que esteja pronta. Mariana sentiu o coração acelerar, mas rapidamente digitou uma resposta. Mariana, claro. Confirmo o convite. Nos dias seguintes, ela se ocupou em preparar-se para o encontro. Não era rica, mas tinha bom gosto e sabia se vestir com elegância, mesmo com as peças simples que possuía.
Escolheu um vestido discreto, porém bonito, que refletia sua personalidade de forma sutil. Mariana sabia que, embora o papel que estava prestes a assumir fosse uma encenação, ela queria causar uma boa impressão. Afinal, seria apresentada como a futura esposa de Rodrigo. Na manhã do almoço, Rodrigo foi buscá-la em sua casa. Ao abrir a porta, ela o encontrou com um sorriso tranquilo, vestido com uma elegância casual que lhe era natural. Ele a observou por um breve momento, admirando sua simplicidade e como ela se destacava, mesmo sem ostentação. Está linda, Mariana, disse ele, abrindo a porta do carro para ela entrar. O caminho até a casa dos pais de Rodrigo foi tranquilo, mas o silêncio entre eles era carregado de uma expectativa silenciosa. Mariana olhava pela janela, pensando em como aquela situação absurda se tornará real tão rápido. Quando chegaram à propriedade, ela ficou impressionada. A casa dos pais de Rodrigo era um verdadeiro paraíso, cercada por árvores frondosas e um lago que refletia o céu azul. Tudo ali transmitia tranquilidade e sofisticação, mas sem exageros. A arquitetura da casa era clássica, com toques de modernidade, e a área externa era repleta de flores e um jardim impecável. Ao entrarem na casa, foram recebidos pela mãe de Rodrigo, uma senhora gentil e calorosa, que, apesar da doença, emanava amor e afeto. Mariana! Exclamou a mãe de Rodrigo, abraçando-a com carinho. É um prazer finalmente conhecê-la. Rodrigo nos falou tanto sobre você. Que bom que veio. O pai de Rodrigo, por outro lado, era um homem mais brincalhão. Com um sorriso no rosto, ele fez uma piada leve ao apertar a mão de Mariana. Bem-vinda à nossa casa. Não se preocupe, aqui não mordemos, na maioria das vezes. Mariana riu, relaxando um pouco com o humor acolhedor da família. A cunhada de Rodrigo era uma mulher fina e elegante, com um porte natural que irradiava charme. Ela era carismática e rapidamente fez Mariana sentir-se à vontade, conversando com ela de maneira amigável e respeitosa. Já o irmão de Rodrigo, mais reservado e educado, a cumprimentou de forma cortês, mantendo-se sempre polido e gentil. Incrivelmente, Mariana se sentia em casa. A hospitalidade da família e o ambiente acolhedor ajudaram a aliviar parte da tensão que ela carregava. Não era uma situação fácil, mas, pelo menos ali, tudo parecia mais leve. Antes de o almoço ser servido, todos se reuniram na sala de estar, trocando algumas palavras e sorrisos. Rodrigo, que até então estava tranquilo, de repente se levantou, chamando a atenção de todos. Ele pigarreou, indicando que tinha algo importante para dizer. Pessoal, antes de começarmos o almoço, eu queria fazer um anúncio. Tenho uma surpresa para todos vocês. Todos se viraram para ele, curiosos. Mariana sentiu um frio na espinha, mesmo já sabendo o que estava por vir. Rodrigo deu um pequeno sorriso, como se a notícia fosse óbvia, mas ainda assim solene. Eu queria dizer que estou namorando a Mariana, anunciou, olhando para ela de forma serena. E, em breve, ela será minha esposa. A sala ficou em silêncio por alguns instantes. A surpresa foi evidente no rosto de cada um. A mãe de Rodrigo foi a primeira a reagir, com lágrimas de alegria nos olhos. Isso é maravilhoso, meu filho. Disse ela, abraçando Rodrigo e depois virando-se para Mariana. Estou tão feliz que você fará parte da nossa família. O pai de Rodrigo deu risada e bateu nas costas do filho. Finalmente! Achei que esse dia nunca chegaria. Já a cunhada sorriu de maneira suave, aparentemente feliz com a notícia, enquanto o irmão de Rodrigo acenou com a cabeça, aceitando a informação com elegância e discrição. Mariana, mesmo cercada pelo carinho inesperado, lutava para manter a compostura. Aquele era apenas o começo de uma jornada que prometia ser muito mais desafiadora do que ela imaginava. Todos ao redor da mesa felicitaram o casal, cada um à sua maneira. A mãe de Rodrigo estava visivelmente emocionada, e o pai, sempre bem-humorado, fazia piadas sobre como finalmente iria ter netos. Mariana se sentia envolvida em uma atmosfera calorosa e acolhedora, o que tornava o ambiente mais confortável do que ela havia imaginado. Mesmo com a mentira, a família de Rodrigo era simpática e amorosa, e isso fez com que ela começasse a se sentir mais à vontade. Não poderia estar mais feliz com essa notícia. Exclamou a mãe de Rodrigo, sorrindo para Mariana. Você é uma bênção para nós.
Bem-vinda à família, Mariana, acrescentou a cunhada de Rodrigo, apertando sua mão de maneira carinhosa. Nesse momento, Rodrigo, percebendo que todos esperavam um gesto de carinho mais público, inclinou-se em direção a Mariana. Ele segurou suavemente seu rosto e a beijou. Não era um beijo forçado, mas sim gentil e cheio de cumplicidade, como se eles tivessem praticado isso antes. Mariana sentiu seu coração acelerar, não tanto pelo beijo, mas pela forma como tudo parecia tão natural, apesar das circunstâncias. O almoço seguiu de maneira tranquila, e a conversa fluiu entre risadas e histórias da família. Em um momento, o pai de Rodrigo, curioso, perguntou: Então, como vocês dois se conheceram? Mariana e Rodrigo trocaram olhares rápidos. Ambos já haviam imaginado que essa pergunta viria em algum momento. Com um leve sorriso, Rodrigo respondeu de forma leve e convincente. Foi meio inusitado. Nos esbarramos em um evento e acabamos conversando por horas. As coisas foram acontecendo naturalmente, e logo percebi que a Mariana era alguém especial. Mariana, mesmo sabendo que aquela era uma mentira, sorriu para ele, confirmando com a cabeça. Tudo foi acontecendo aos poucos, completou ela, tentando soar natural. E aqui estamos. Embora fosse uma encenação, Mariana começou a perceber que, de certa forma, estava gostando de estar ali. A família de Rodrigo era acolhedora e divertida, e ela podia ver como Rodrigo se preocupava com sua mãe, principalmente agora que estava doente. Isso a fez sentir uma certa conexão com ele, mesmo que fosse uma relação contratual. Após o almoço, Rodrigo levou Mariana para casa. O caminho foi tranquilo, mas diferente da ida. Havia uma espécie de cumplicidade entre eles agora. Quando chegaram em frente à casa de Mariana, Rodrigo parou o carro e olhou para ela com uma expressão mais séria. Eu gostei muito de hoje, disse ele, suavemente. E gostei ainda mais da sua presença. Acho que isso vai facilitar tudo. Mariana sorriu, surpresa com a sinceridade dele. Fico feliz que tenha dado certo. Sua família é maravilhosa, respondeu ela, com um tom leve. Rodrigo, então, inclinou-se um pouco mais para ela, deixando o olhar sério tomar conta novamente. Mas precisamos tornar isso mais real. Mais fácil de sustentar, disse ele, a voz baixa e envolvente. Os beijos, os gestos de carinho, precisam ser mais rotineiros, mais comuns. As pessoas vão esperar isso de nós. Sem aviso, ele se aproximou e a beijou novamente, dessa vez com um pouco mais de intensidade. O gesto pegou Mariana de surpresa, mas ela não resistiu. Apesar de tudo, havia uma química entre eles que ela não podia negar. Quando o beijo terminou, Rodrigo a olhou nos olhos por alguns segundos, como se estivesse avaliando sua reação. Boa noite, Mariana, disse ele, com um sorriso, antes de se afastar. Mariana ainda estava um pouco atordoada, mas acenou com a cabeça. Boa noite, Rodrigo. Ele se despediu e entrou no carro, deixando-a sozinha na porta de casa. Mariana ficou parada por alguns instantes, tentando processar tudo o que havia acontecido naquele dia. O beijo, o almoço, a família calorosa, tudo parecia um pouco demais para assimilar de uma vez. Mas, aos poucos, um pensamento se formava em sua mente. Aquele acordo talvez fosse mais complicado do que ela imaginava, mas, por algum motivo, ela estava começando a se envolver de verdade. Enquanto observava o carro de Rodrigo desaparecer ao longe, Mariana suspirou. Esse era só o começo de uma jornada que, com certeza, traria mais surpresas do que ela havia previsto.